Então tá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da série Webinários para a Nova Economia, promovida pelo Grupo Estúdio. A nossa intenção tem sido trazer conhecimento aos empresários, esclarecendo dúvidas, noticiando benefícios e abrindo horizontes para a melhoria da gestão. Continue conosco diariamente e acompanhe nossa programação através do canal do Grupo Estúdio. Lembrando que para ficar atualizado, é importante se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre como implantar soluções que resultam em economia e maior performance em propriedades de todos os portes. E a partir de agora eu te convido a interagir conosco pelo chat do YouTube, no Facebook e também pelo Instagram. Vou dar boa noite então para o Zerildo, que está falando de Manaus, o Gustavo Fragoso, a Ju Borges está sempre com a gente, falando que o áudio está ok. Fidelis, de São Luís do Maranhão, também está sempre conosco. João, boa noite. E começando, vocês já sabem, com uma perguntinha que eu costumo fazer sempre no início da transmissão. Quando o programa começou, a gente falava sempre ao vivo a partir das 20 horas. Agora a nossa transmissão começa, enfim, já está consolidada às 19, mas sempre bom perguntar, porque a nossa interação é o ativo mais importante desse webinar, né? São as perguntas que vocês nos mandam, nos escrevem. Então, quando vocês puderem comentar, comentem também se vocês preferem 19 ou 20 horas, tá bem? A princípio, nosso horário segue 19 horas. Então, é importante quem preferir às 20 horas se manifestar e quem preferir às 19 também dar o seu relato, tá bem? Hoje eu estou aqui no estúdio com o Gerson Munareto, que ele é assistente técnico da Estúdio Agro. Boa noite, Gerson. Boa noite, Júlia. Tá funcionando o teu microfone? Acredito que sim. Tá ligado? Tá ligado. Legal. E o Paulo, então, Dancieri, tá com a gente remoto. Tudo bem, Paulo? Consegue nos escutar? Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Edson? Consigo escutá-los, não consigo vê-los, mas tudo bem. Tá bem, então. O Paulo, para quem não conhece, ele é CEO da Coima e tá, enfim, participando da nossa transmissão hoje. Opa, caiu minha pauta. Vamos lá, eu vou começar então passando a bola para o Gerson, que está aqui ao meu lado, para falar de uma coisa que é bem importante, né? O agronegócio e a tecnologia andam juntos, cada vez mais. Gerson, queria te perguntar de que forma está sendo fomentada a inovação e a tecnologia na agricultura. Bem, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Júlia, boa noite vocês que estão aí em casa nos assistindo de alguma plataforma, seja YouTube, Facebook ou Instagram. Boa noite a todos os franqueados, licenciados. É um prazer recebê-los aqui e boa sorte nos novos negócios, que a gente possa incrementar o crescimento do grupo juntos, tá? Hoje, Júlia, através do... Como que a gente vê a tecnologia dentro do agronegócio hoje? Não somente no agronegócio, mas a gente vê muita tecnologia sendo fomentada via startups. Então, hoje, o principal meio de difusão de uma tecnologia ou de novas tecnologias são provenientes das startups. Então eu vou... Ed, pode, por favor, fazer eu preparei uma apresentaçãozinha bem básica, só para fazer uma introdução de dados gerais sobre as startups. Neste primeiro slide, a gente pode verificar que é da fonte da Associação Brasileira de Startups, onde nós temos no Brasil 10.760 startups mapeadas. O que isso significa? São 10.760 empresas com novas tecnologias para o nosso país. Isso sediadas no nosso país. Os 10 estados que mais têm startups são São Paulo, seguido de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e por aí vai. O ranking das cidades, o que a gente pode verificar? O grande polo é São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente tem aí Porto Alegre, Belo Horizonte, como as cidades que estão despontando com um número maior, um número grande de startups. E até esses dias era algo que eu comentava com o Glauber, que é do nosso setor de P&D, ele é da parte de TI, de mobile, que nós estamos fazendo um mapeamento básico dentro do sistema e nós poderíamos verificar que quase 40% das startups, isso a gente falando em nível de Rio Grande do Sul, tá? Estão fora de Porto Alegre. Ou seja, estão no interior. E é uma frase que o Glauber fala muito, é que hoje, com a tecnologia de startups, tu não precisa ir para um grande centro para difundir um negócio. Tu pode estar lá hoje, eu vou dar um exemplo da minha cidade de Itaqui, que são quase 700 quilômetros de Porto Alegre, eu posso criar uma startup lá, através
através de desenvolver uma tecnologia e pela internet, né, a gente conseguir difundir esse negócio. Então é algo bastante importante aí, principalmente a gente começar hoje a ter olhar com bons olhos as startups no Brasil e as tecnologias que estão disponíveis para nós. Pode passar o próximo slide, por favor. Um segundo slide é um modelo de negócios pelas startups. 40% delas utilizam SaaS. O que é o SaaS? É um software como serviço. Software as a Service é o nome. Eles utilizam o software como um serviço. Trazendo para o agronegócio, o que seria isso? Um software de gestão de propriedade, por exemplo. Existem softwares de gestão econômica, existem softwares de controle de estoque, existem softwares de mapeamento de máquinas em tempo real. Enfim, são inúmeros softwares hoje disponíveis no mercado que procuram auxiliar o produtor rural no dia a dia. E no segundo slide, ainda assim, a gente pode mapear as startups por público-alvo. Então, a grande maioria ainda trabalha no B2B. O que seria B2B? É business to business. Empresas, eles estão fazendo um negócio de empresas para empresas, né? Se puder passar para o terceiro, Ed, por favor. Então, no terceiro slide, a gente tem uma visão geral de onde estão as AgTechs no Brasil. 46% delas estão em São Paulo, mapeadas em São Paulo. A grande maioria foi fundada de 2014 para cá. Então, são empresas muito recentes. Grande parte delas está com uma validação no MVP, que é o produto mínimo viável, né? O produto que eles têm que criar, que pode ser escalável. Então, eles estão nessa fase de testes. Os principais mercados para a AgTech são soja, milho, pecuária e cana-de-açúcar. Então, são os cultivos, as culturas que têm mais soluções mapeadas dentro do Brasil. Ainda dentro dessas pesquisas, tanto pela AB Startups quanto pela AgTech Garagem, 69% dos clientes são produtores rurais. Então, eles lidam diretamente com o produtor. E boa parte delas, cerca de 69%, atua dentro da porteira. Mas, Gerson, o que tu quer dizer com dentro da porteira? É mapeando processos, pessoal. Dentro, como eu comentei agora há pouco. Um software de gestão, daqui a pouco é um software de estoque, é uma solução de logística, é um mapeamento do teu maquinário em tempo real, quanto que ele está colhendo, quanto que ele está plantando, qual a velocidade. Então, existem aí inúmeras ferramentas que tu pode fazer esse controle de gestão. Legal, então, só passando para lembrar, pessoal, que a gente está bem contentes aqui no Grupo Estúdio, porque desde semana passada o Jornal Contábil, que é um portal especializado aqui no Brasil, passou a transmitir também o nosso conteúdo dentro da sua plataforma. Então, hoje em dia, além do YouTube, do Facebook, do Instagram, a gente também está ao vivo no Jornal Contábil. Boa noite para quem está nos assistindo via Jornal Contábil, então. Estamos bem felizes com essa parceria. E vou pedir novamente para quem está nos acompanhando aí via YouTube que dê um comentário, deixe seu comentário, sua pergunta. Quem não tiver pergunta por enquanto pode deixar seu alô, contar de onde está nos assistindo e a gente vai interagindo aqui pelo chat, tá bem? Vamos lá, então. Queria saber também ainda do Gerson sobre a utilização da tecnologia para auxílio no sistema de gestão. Queria entender, né, o que é a internet das coisas e como ela se encaixa na agricultura. Pode nos dar exemplos? Claro, posso sim, Júlia. A gente mapeou, ou pelo menos vamos abordar 3 temas dentro desse tópico que a gente acha bastante interessante dentro da agricultura. Bem, primeiro vamos falar sobre a internet das coisas, tá? Teve uma pesquisa relacionada pela Inmarsat, que é uma empresa britânica de conectividade via satélite, que conversou com algumas startups mapeadas no mundo e 76% delas dizem que a internet das coisas vai revolucionar o agronegócio.
Então, até hoje, no Brasil, a gente tem um Plano Nacional de IoT, da Internet das Coisas, liderado pelo BNDES, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e a agricultura é uma das prioridades. Então, esse plano do Ministério da Ciência e Tecnologia visa fomentar essa tecnologia dentro do país nos próximos 5 anos, né? Mas, então, o que é IoT e como ela se encaixa na agricultura, né? Principalmente na agricultura 4.0. Hoje a gente vê muitas indústria 4.0, agricultura 4.0, é algo com o que a gente vê isso são muitas vezes pergunto qual é a denominação da agricultura 4.0, né? E eu verifiquei hoje fazendo uma pesquisa básica, é uma agricultura de alta tecnologia com ferramentas digitais. Mas aonde que a internet das coisas se encaixa nisso daí? É o estágio de negócio onde a utilização de sensores, muitas vezes câmeras, propriamente softwares, tecnologias inteligentes e com conectividade permitem que produtores monitorem muitas vezes os seus processos em tempo real, né? Desde o desenvolvimento das suas culturas até o desempenho de máquinas, por exemplo. Então, quer fazer Legal. mais uma? Não, bacana. Só relembrando, então, o pessoal que está nos escutando em casa, queria saber se já deu tempo de curtir a nossa página. Só para relembrar, então, a gente está falando aqui hoje sobre um tema que é super atual, que são as soluções que geram economia e performance no agronegócio. Estou com o Gerson aqui ao meu lado. O Paulo está nos escutando. Paulo, aí de casa? Do escritório? Estou sim. Tô sim. Qualquer tipo de comentário que quiser fazer é só acionar, tá bem? Não precisa esperar a gente passar a palavra para ti. Pode ser? Ok? Ok. Tá bem. Então eu tenho uma pergunta agora para o Paulo que chegou, que é a seguinte. Qual a tua opinião sobre como a internet das coisas e do software como serviços irão refletir na agricultura 4.0? Na verdade, quando a gente parte da premissa é o grande protagonista econômico do nosso país, a gente tem que pensar em como extrair mais e mais rentabilidade do negócio. Então, se de um lado a tecnologia e o conhecimento acadêmico da produção agropecuária em geral está absolutamente avançada, é importante que a gente entenda uma forma de utilização de conectividade, digitalização e basicamente algoritmos, matemáticas, para que a gente consiga extrair ainda mais decisões que o nosso cérebro humano por si só não consegue processar com tantas variáveis. Então, a partir da era 4.0, que iniciou-se no Brasil com a agricultura e agora vem forte na pecuária, nasce uma nova onda de se extrair daquele negócio processos decisórios feitos através de inteligência artificial, porque essas informações carregadas através de sensorização de campo, e aí não tem como competir, né? Por mais nosso cérebro seja genial, quando você processa várias variáveis ao mesmo tempo, sem uma matemática, sem uma inteligência artificial, processos de otimização de tomadas de decisão jamais serão próximos àquilo que uma máquina pode fazer. Então, não há dúvida que não só irá revolucionar basicamente a pecuária, que está começando essa onda, como já revolucionou a agricultura, fazendo com que o produtor consiga atacar de forma cirúrgica o ponto nevrálgico dele, para que ele consiga aumentar a rentabilidade dele, ou seja, administrar melhor os insumos, colher melhor, levar em considerações intempéries climáticas, porque quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de atividade que o risco é muito importante, é um fator decisivo para que você abstraia a rentabilidade do seu negócio. E quando você consegue esse emaranhado, esse ecossistema de informações conjuntas através de IoT, é bastante poderoso o resultado que o agronegócio começa a oferir a partir desse momento. Paulo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e de fazer uma pergunta para te falar um pouquinho mais sobre a tua empresa que tem
de tecnologia, que tu comentaste comigo esses dias, qual a relação dela com a balança de precisão, com a Balpes, principalmente, que é um produto excelente da Coima e que vem para inovar no mercado aí. Pois é, Gerson, a Coima há 9 anos firmou uma parceria com a Embrapa e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e a partir daí nós criamos um sistema absolutamente revolucionário, não só de pesar, mas de fazer uma mensuração da margem econômica da produção pecuária de corte no Brasil, e isso se concentrou, isso se materializou através de um produto que a gente chama de Balpes, que nada mais, nada menos é do que um sensor de campo, embutido em uma balança, que faz com que o animal consiga ser pesado e essa informação transmitida em tempo real para o pecuarista onde ele estiver, para que você consiga, através de inúmeros algoritmos de inteligência artificial, fazer a separação e a identificação dos animais, dos outliers, daqueles animais que têm uma performance desejada, que estão acima ou abaixo da performance, linkando com os custos de produtividade. Ou seja, você consegue enxergar em tempo real a rentabilidade individual de cada animal. Isso é absolutamente disruptivo, né? A gente acredita que é um processo revolucionário da forma de você, não só de você pesar, mas de você conseguir gerir o seu rebanho. Muito bem, isso não pode andar sozinho. A sensorização é apenas um dos pilares que faz com que a digitalização do campo passe a ter efetividade, né? Diante disso, nós fundamos uma empresa, a Bovexo, né? É uma startup também, como vocês estavam falando, é uma startup que basicamente entrega processos decisórios, né? Não é um software que a gente criou, um ERP, um controle de estoque, apesar de haver o controle de estoque, mas basicamente ele tem o objetivo de, uma vez coletados os dados através de sensores, através de devices, né, de dispositivos de campo, seja uma balança como essa, seja uma estação meteorológica, um drone, e APIs, né, que são links com outros softwares, como, por exemplo, o portal do Climatempo, você consegue processar tudo isso dentro do ambiente de inteligência artificial e consegue traçar para o pecuarista o melhor cenário de decisão, onde ele consegue abstrair o ponto ótimo de rentabilidade do negócio dele, né? Então, a partir desta premissa de reflexão, de que a fazenda é um sistema e o sistema ele precisa ser tratado de uma forma conjunta e não individual, e no dia a dia a gente sabe muito bem que às vezes a gente tem uma predileção ou acaba tendo até um costume de lidar com um ponto em detrimento de outro, que a Bovexo nasceu. É importante que a gente acredita que para que haja a transformação da rentabilidade da pecuária brasileira, que existe muito gap se comparado com outros países como Estados Unidos, por exemplo, é importante que toda essa massa de dados seja processada e o pecuarista consiga poder enxergar qual o cenário de decisão para não fazer um voo cego, que muitas vezes ele faz diante de pouca ou nenhuma informação dentro da propriedade dele. Vanderlei, boa noite. Verônica Machado, Dede Prado, a Daniela Prado fala de São Paulo, Camila Tergolina, boa noite. Também temos... Sim, vai ter ligado o nosso microfone. O Osvaldo Furlan está dando boa noite ali de São Paulo. Está falando de Bauru, é coordenador do maior grupo pecuário do Brasil em rede social, GPB. Quer agradecer ao CEO da Coima pelo convite, falando que o melhor horário para ele também é 19 horas. Hugo, advogado Gomes, dando boa noite, falando que também é bem relevante. Ele fala de Itabira, Minas Gerais. O Gerson Passos Camargo, dando oi. Vanderlei, falando que sumiu o áudio. Sim, agora a gente já conseguiu retomar. Obrigada. Bem importante quando o áudio não está funcionando, vocês nos auxiliarem, pessoal, aqui, que é imediato. A gente consegue resolver o problema na hora agora. Betina Oliveira falando que o áudio está ok. E agora tem mais uma pergunta para o Gerson, que tem uma vivência
aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria te perguntar quais as ferramentas utilizadas pelas fazendas modelo da Estúdio Agro. Bem, para o pessoal que não conhece ainda a Estúdio Agro ela possui 2 fazendas modelo, que estão localizadas na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, é a unidade Fênix e a unidade União. A gente procura fazer investimentos necessários para que a gente consiga aumentar a rentabilidade das propriedades. O que a gente fez, falando principalmente da unidade da Fênix, da Fazenda Fênix, que é que ela está num estágio mais avançado, principalmente de estrutura e investimentos. Inicialmente, ela era uma fazenda com uma pecuária de corte mais extensiva, que é o que é comumente muitas vezes dentro do Pampa Gaúcho e também Brasil afora. O que seria uma pecuária extensiva é um menor número de animais por hectare do que a terra tem potencial de produzir ou de colocar. Então, inicialmente foram realizados alguns investimentos, principalmente na aquisição de um pivô central, onde através dele a gente consegue, não é passar por cima, mas pelo menos principalmente quando em épocas de seca a gente consegue fazer uma simulação da chuva, né? Fazendo a irrigação desses cultivos e proporcionando a eles um maior crescimento, né? Um aumento do seu potencial produtivo. Também nós realizamos aí investimentos em adubação, em correção de solo. Então a gente sempre busca fazer um maior número de investimentos possíveis para a gente atingir um pico de produção, um pico de rendimento dentro da propriedade. Então hoje, somente para inteirá-lo sobre o assunto, a Fazenda Fênix ela está com uma pecuária de corte intensiva dentro da sua propriedade, com cerca de 4 a 5 animais por hectare. Isso para a fronteira oeste e até mesmo para outros estados é bastante significativo, significa um aumento muito grande de produção, quando se compara o que é comumente utilizado, e na produção de soja, também por baixo do pivô. Porque na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente se fala, não é comumente utilizado, porque é uma região tipicamente de arroz irrigado. Itaqui e Uruguaiana aí concentram boa parte do mercado, mais de 50% do mercado nacional de produção de arroz do Brasil. E dentro das propriedades, obviamente, a gente busca, hoje eu vou trazer 3 tecnologias que eu acho extremamente interessantes que a gente utiliza lá. A primeira são câmeras de precisão. Então nós instalamos uma câmera estrategicamente dentro da propriedade, num poste de 12 metros de altura, onde eu tenho acesso 24 horas por dia dentro do meu iPad, dentro do meu celular, dentro do computador. Eu e os outros administradores das fazendas, a gente está de olho em todos os processos que envolvem a propriedade. A segunda tecnologia que a gente usa, que a gente está trazendo hoje, é uma balança de precisão. A gente usa uma balança de precisão bastante avançada, onde nela a gente consegue fazer a leitura através de um bastão com uma conexão via Bluetooth. Todo o nosso gado, é importante falar também, ele é chipado, ele tem um chip, um brinco na orelha. Então a leitura daquele bastão, cada um lá tem um CPF, tem uma identidade. Cada boi dentro da fazenda tem seu código, seu número, para a gente saber que dia que ele entrou, que dia que ele saiu, e as pesagens recorrentes que a gente faz dentro da propriedade, elas são, cada indivíduo tem a sua. A gente pode fazer, por exemplo, um gráfico de ganho médio diário, que a gente chama, que é o ganho de peso do boi por dia. Então, baseado nisso, a gente consegue traçar estratégias muitas vezes de venda, ou verificar se aquele boi ele é chamado boi ladrão, né? O boi que come muito e converte pouca gordura. Então a gente pode fazer estratégias para a gente de comercialização. Eu tenho 5 animais que estão consumindo muito, mas não estão tendo uma conversão de gordura boa, que não está pagando meus custos, por exemplo. Aqueles animais, em teoria, eu tenho que me desfazer dentro da propriedade na próxima oportunidade de venda, para tentar diminuir esse prejuízo que eles estão me trazendo. E a terceira tecnologia, que foi o grande gatilho para o convite do Paulo, nosso parceiro, que a Coim é parceira da Estúdio Agro dentro desse projeto, dentro da Fazenda Modelo, que é a Ballpass. E aí eu acho que vamos deixar o Paulo falar pouquinho sobre a Ballpass. Com certeza.
Paulo, contigo a palavra, então. Eu fiquei muito feliz com o convite do José Carlos. Estive aí em Porto Alegre. Tenho aqui no meu telefone celular a câmera instalada, olhando a propriedade. Fico muito feliz de poder contribuir com um produto dentro dessa visão sistêmica que o Grupo Estúdio tem. A gente acredita que o primeiro passo da propriedade para que você tenha rentabilidade é você minimamente pesar o animal, né? De uma forma tradicional, que seja, que por incrível que possa parecer, o pecuarista vende o produto dele por peso, mas menos de 10% dos pecuaristas brasileiros sequer pesa o seu rebanho. Isso é um número desastroso para uma atividade tão promissora e tão importante do ponto de vista de geração de valor da produção pecuária brasileira. Nós estamos falando de algo em torno de 210 bilhões de reais, que é o que a cadeia da bovinocultura de corte gera no Brasil, um impacto grande no PIB. E o principal instrumento de medição, que é a pesagem, não é utilizado por 90% dos pecuaristas brasileiros. Então, o primeiro passo é a pesagem, né? E o segundo passo é uma pesagem inteligente, que a gente fala. Então, a gente tem a oportunidade de ser parceiro do Grupo Estúdio e colocar essa pesagem inteligente. O que é a pesagem inteligente? Se a pesagem tradicional dá um indicador durante a vida desse animal, então, normalmente, os pecuaristas que pesam, eles utilizam a balança 2 ou 3 vezes durante a vida do animal, vamos colocar um ciclo aí de 3 anos, um pelo outro, de média. A pesagem de inteligência faz isso diariamente, né? E a hora que você consegue enxergar o peso diariamente do seu rebanho, você tem a possibilidade de corrigir a rota. Ela é um olhar para o futuro, diferentemente de você chegar no final do seu ciclo produtivo e olhar para trás e falar, poxa, o meu boi ladrão, como o Gerson falou, eu tinha 300 cabeças de boi ladrão, eles me consumiram e me trouxeram prejuízo, e eu vou ter que chorar, e na próxima vez eu vou ter que pensar numa nova genética, numa nova estratégia de manejo e alimentação. Com a Balpes, com a pesagem inteligente, essa rota ela pode ser corrigida diariamente, de acordo com as curvas de predição. Então, num projeto audacioso desse, com pivô de irrigação, um volume de densidade de capim, de pastagem absolutamente poderoso, né? Não há margem para erro, né? Porque os custos de instalação, produção e alimento são altos. Se você não tiver a possibilidade de ter um equipamento para que você consiga acompanhar em tempo real isso, você pode jogar todo o seu investimento pelo ralo. Então, faz muito sentido a Balpes estar aí, e a gente espera que, obviamente, é o início de um trabalho, a gente espera que, com o passar do tempo, a gente consiga entender, depois de analisar muitos dados, e principalmente levando em consideração a alimentação, a pastagem, e principalmente a performance do rebanho das fazendas do grupo, de que forma que a Balpes pode evoluir em novas releases, entregar outras respostas que não apenas a rentabilidade, a identificação dos animais e a margem econômica de cada produto. Legal, bacana. Eu queria perguntar, então, agora para o Gerson, como que a Estúdio Agro atua, né, nesse tema, então, finalmente? Como que a gente pode, quais são as soluções que a gente pode citar aqui da Estúdio Agro? Bem, falando principalmente das tecnologias dentro do agronegócio, né, o Grupo Estúdio, principalmente a Estúdio Agro, ela trabalha num modelo de negócio onde a gente faz um diagnóstico inicial dentro da propriedade e verifica quais das nossas soluções. Eu gosto muito de falar que o Grupo Estúdio ele não oferece serviço, ele oferece uma solução para a pessoa, muitas vezes dentro do negócio, dentro do produtor rural, independente do seu segmento. A gente vai fazer um diagnóstico inicial de uma propriedade, por exemplo, e vamos analisar que ela está com dificuldades de peso do seu rebanho. Então, nós vamos tentar implementar uma tecnologia. Muitas vezes a tecnologia ela é cara. Infelizmente, hoje a tecnologia desse porte no Brasil ainda ela é cara. Mas existem alternativas para o produtor para que ele comece a iniciar esse processo de ter um maior controle, uma maior gestão dentro da sua propriedade. Então, basicamente, o produto principal da Estúdio, né, a solução principal seria a consultoria. Então a gente vai fazer um diagnóstico inicial dentro da propriedade e, com base na nossa análise, a gente pode sugerir melhorias para o produtor rural. Legal, obrigada então, Gerson. A gente está recebendo alguns comentários
Então, a Fabiana Fabi, falando ali que são estratégias tecnológicas que deixam o gestor mais seguro para a tomada de decisões, é verdade, gerando melhor performance e produtividade para a lavoura. Obrigada, Fabiana, pelo comentário. William Gomes Guimarães, falando ali que trabalha com farinha sem glúten, que precisa de tecnologia para o setor, mas o governo brecou todo o investimento em pesquisa, como o mercado está resolvendo isso, né? Fez um comentário. O comentário do William é bastante importante, né, William? Não somente para esse setor, infelizmente nos governos anteriores houve uma certa diminuição de recursos voltados para a pesquisa, principalmente para centros de pesquisa. Eu, como trabalhei com pesquisa científica dentro da universidade, eu senti isso na pele, porque muitas vezes dentro do nosso grupo de pesquisa a gente precisava de investimentos para equipamentos, muitas vezes para aprimorar a nossa pesquisa dentro da universidade a gente tirava do nosso bolso. Era nós mesmos que financiávamos as nossas pesquisas, e grande parte das pesquisas hoje no Brasil são realizadas em universidades públicas. E muitas vezes as universidades, com essa falta de investimento, ela procura parcerias. Eu até posso citar um exemplo, o Paulo, aí da Coima, ela tem algumas parcerias com instituições fomentando a pesquisa, né, Paulo? Sem dúvida. O próprio trabalho da Balpes nasceu num projeto junto com a Embrapa e o FMS. Hoje nós temos parcerias com diversas universidades, com a Unesp, com a Exalc, com uma série de empresas, porque a tecnologia ela só existe a partir do momento que você produtiza um conhecimento, né? E o conhecimento ele é gerado por quem domina o setor especificamente da aplicação daquele conhecimento. Então, um grande erro, na verdade, que a gente percebe de algumas empresas, principalmente startups, é partir da premissa que controlar números, algoritmos, entender de digitalização é o suficiente. Na verdade, não. Muitas soluções elas não vingam por absoluto desconhecimento do mercado, né, primeiro de entender a dor do usuário da tecnologia, mas sobretudo por falta de conhecimento acadêmico, né? Então a transformação que a gente acredita que o Brasil precisa ter está na base da educação, e não há, no meu ponto de vista, outro caminho a seguir senão através das parcerias com as universidades, com as entidades que, diga-se de passagem, tem um material humano intelectual invejável, né? Assim, nós que temos essa possibilidade de estar perto, a gente sabe que se soubermos explorar, e obviamente existe uma contrapartida importante, porque a gente entende aí as agruras e as limitações orçamentárias dessas instituições, a partir do momento que a gente consegue ver isso e dar a mão para essas instituições, o resultado vem de uma forma muito bonita, né? Então eu sou um grande fomentador dessas alianças, e fica aí a sugestão e a dica de quem precisar realmente pivotar o seu negócio, fazer com que o seu negócio efetivamente tenha mais poder, precisa correr atrás da academia, não tem jeito. Legal, obrigada. Obrigada, Paulo. Chegou uma pergunta aqui do Inácio. Ele quer saber, em vista da tua visão macro, onde estão os maiores gargalos para a pecuária de corte brasileira? Sabemos do volume imenso que ela gira, porém, nos vemos atrás de muitos países menores. A pergunta é para mim, Júlia? Oi? Júlia, a pergunta é para mim? Sim, chegou uma pergunta no chat aqui do YouTube. Ele fez um comentário, né? Em vista da tua visão macro, onde estão os maiores gargalos para a pecuária de corte brasileira? Se tu achar pertinente comentar, ok, senão a gente segue por aqui. Claro, não, eu não tinha entendido se a pergunta era para mim. Tudo bem. Bom, tem muitos gargalos na pecuária brasileira, nós temos um gap de produtividade imenso, se a gente comparar principalmente com os Estados Unidos, que tem um rebanho 40% menor que o nosso e produz quase 20% mais de carne. Isso basicamente é um problema de fazer o beabá. Eu acho que o maior problema da pecuária brasileira não são as grandes revoluções de tecnologia, mas de fazer o beabá, né? De você entender que você precisa fazer primeiro o básico, de que antes de você tirar 10, você tirar minimamente 5, minimamente 6 para passar de ano. Então é mais simples do que pode se imaginar, né?
Isso vem um pouco, sob o meu ponto de vista, de um processo histórico da pecuária brasileira, onde o pecuarista tinha a propriedade dele como um investimento, ele acreditava que bastava ele ter aquele negócio para a valorização da terra e que isso já seria um bom negócio, um negócio imobiliário, e que de fato é um bom negócio, né? Acontece que na década de 70, a arroba do boi, se a gente trazer para valor presente hoje apenas uma correção, ela deveria girar em torno de algo em torno de R$400 a arroba do boi. Isso significa que o produtor não precisava ter muitas habilidades, né, técnicas para cuidar da pecuária. Isso mudou. Obviamente, hoje nós temos uma margem muito mais apertada, os desafios são muito maiores e é hora de fazer com que a pecuária seja uma atividade empresarial como outra qualquer. Eu costumo brincar, muitos pecuaristas, a gente está trabalhando com pecuarista há muito tempo, e muito pecuarista reclama e fala, existe quase que um manifesto de que pecuária não dá dinheiro. Obviamente, se você for abrir hoje uma açaíteria, não sei se tem aí no Rio Grande do Sul, mas é uma banquinha de açaí, para vender açaí. Se você não fizer um plano de negócio, se você não contratar as pessoas certas, se você não souber administrar seus insumos, se você não souber administrar seu caixa, se você não entender de DRE minimamente, não entender de mercado, você não vai para frente. Por que na pecuária, que é uma atividade absolutamente complexa, eu gosto de aproximar isso, de fazer um comparativo com a indústria, né? Você tem toda uma administração de estoques, de insumo, de geração de valor no produto semi-acabado, no produto acabado, você tem uma questão de logística importante, você tem uma flutuabilidade de preço. Ora, é uma atividade que demanda conhecimento, demanda energia, demanda investimentos. Não é só você achar que você vai botar o boi para comer lá e que está tudo certo. Então, eu acho que assim, para tentar resumir a pergunta do Inácio, são vários desafios, mas para mim começa do beabá, como básico, como eu acabei de dizer aqui, por exemplo, pesar o seu animal, por exemplo, adubar o pasto, por exemplo, vacina de brucelose, que é uma coisa que impacta absolutamente na produtividade, na taxa de natalidade das vacas, e 60% dos pecuaristas brasileiros não vacinam, né? Então, assim, eu acho que começar a fazer o beabá, começar a ir atrás dos protocolos padrões, e, obviamente, se você tem uma tecnologia para dar uma turbinada nisso, a pecuária pode ser uma atividade atrativa como outra qualquer, ou talvez até mais atrativa, porque você pode aliar uma rentabilidade na produtividade. Se você for um pouco mais inteligente, conseguir trabalhar com o mercado, comprar bem e vender bem, você ganha também na parte comercial e sem contar na parte de valorização imobiliária, que isso por si só já é um grande negócio o aspecto patrimonial. Legal, Paulo, valeu. Muito obrigado pelas tuas colocações. E eu acho que um ponto que tu bateu foi análise de, muitas vezes, de plano de negócio e DRE. Dentro da Estúdio Agro, a gente está constantemente melhorando o nosso sistema, onde toda hora ele está sendo melhorado. Toda hora a gente consegue mapear os nossos custos. Então, o Dr. José Carlos ele fala muito bem, às vezes, que eu posso ter um GMD alto, que é um ganho médio diário altíssimo, mas se eu não tiver um DRE, se eu não souber aonde as minhas despesas estão indo, o que é rateado entre os animais, o que é rateado entre a propriedade, quais são os meus custos fixos, variáveis, e muitas vezes o custo de oportunidade, né? Eu poderia estar fazendo o investimento daquele valor em um fundo que me gera um CDI, alguma coisa do tipo, né? Então isso que o produtor ele tem que começar a ver com mais qualidade, né? Principalmente essa parte de gestão financeira. A gente já fez um webinário, eu convido quem está nos assistindo a verificar os anteriores. A gente falou sobre gestão agropecuária, a gente falou sobre gestão financeira, onde a gente bate um pouquinho nesse ponto mais aprofundado. Legal, então, obrigada, Paulo, obrigada, Gerson. A gente está se encaminhando agora, então, para as perguntas finais. Paulo, chegou uma pergunta para ti, que é a seguinte: qual foi o insight que você teve para a criação da Balpass? Consegue me escutar? Oi, consigo sim.
A Balpes, na verdade, é fruto de um trabalho conjunto da nossa equipe, que sempre buscou alternativas mais evoluídas para se pesar animal, né? Isso basicamente veio de uma ideia conjunta da nossa equipe comercial, que frequentava muito a Dinapec, que é uma feira de tecnologia da Embrapa Gado de Corte lá em Campo Grande, especificamente o Zezinho, que é nosso gerente nacional, teve em contato sempre, anualmente, há muitos anos, e a partir daí surgiu um insight efetivamente de resolver um problema daquilo que eu costumo chamar de o paradoxo da pesagem. Né? O que é o paradoxo da pesagem? Pesar, o ato de pesar, acaba fazendo o animal perder peso. Ou seja, você tirar o animal do pasto, levar até o curral, você pode machucar o animal, você pode, além da questão da mão de obra toda, você aumenta o estresse animal, aumenta o cortisol animal, então o ato de pesar faz com que esse animal perca peso por um período e esse peso às vezes até demora para você retomar. Bom, como fazer isso? Vamos levar a pesagem para o pasto. Vamos resolver esse problema para que o animal se pese no seu habitat natural, ou seja, se de um lado ele se estressa, aumenta a cortisol e faz com que esse peso se perca por causa da intervenção humana, né? A gente sabe que a hora que ele for tomar água, isso é um hábito natural de sobrevivência dele, ele não vai estar estressado. Então a gente permitiu, criou uma passagem para ele, e diante da tecnologia, dos algoritmos e todo o sistema que hoje é viável economicamente, tecnicamente, nasceu a Balpes. Basicamente, de uma necessidade de resolver um problema em loco e evitar que esse animal fosse para dentro do curral. Legal. Obrigada, Paulo. Uma outra pergunta que chegou então também para o Gerson e para o Paulo. Dentre as tecnologias que a gente citou aqui de melhoria, né, na produtividade e na economia no agronegócio, qual das ferramentas seria a primeira a ser sugerida, né, para a implementação em uma propriedade rural? Quer começar, Gerson? Claro, posso começar assim. Como o Paulo perfeitamente falou, a gente tem que começar pelo beabá. Então, se a gente for muitas vezes pela pecuária, a gente tem que começar a pesar nosso gado com um pouco mais de frequência. Isso já foi difundido aqui dentro do nosso webinar. Eu volto à questão dos custos, da gente mapear os nossos custos, da gente conseguir ter números mais assertivos dentro do nosso negócio, porque muitas vezes no agronegócio a gente vê dados empíricos, né? O diretor José Inácio, ele fala que a pecuária principalmente ela é baseada em números empíricos. Eu acredito que o meu gado esteja pesando tantos quilos hoje. Eu acho que eles estão ganhando tantos quilos hoje. Mas se tu conseguir mensurar esses dados, será que realmente eles estão ganhando isso? E o principal, o quanto que eu estou tendo de lucro ou prejuízo dentro do meu negócio. O meu professor de bovinocultura de corte dentro da Universidade Federal do Pampa, ele gostava muitas vezes de falar nas suas aulas que se tu pegar boa parte dos produtores rurais do nosso país, botar na ponta da caneta, fazer uma análise financeira, é melhor ele vender a propriedade dele e aplicar num fundo de investimento do que continuar no negócio. Ele está tendo prejuízo porque ele não mensura aquilo. E ele está fadado daqui a pouco à falência por apenas não cuidar do negócio, do agronegócio, principalmente como uma empresa. Hoje o agronegócio, infelizmente, ele não é tratado como uma empresa. E até esses dias a gente teve uma reunião com um pessoal que um deles falava que essa é a última geração que não pensa em gestão rural. As próximas gerações já estão com esse pensamento, já estão adotando tecnologias, estão adotando softwares, adotando aquisições de equipamentos para ter um maior controle dentro da sua propriedade. Não sei, Paulo, qual seria a tua opinião em relação a essas ferramentas? Sem dúvida, Gerson, eu concordo com você 100% e sem querer puxar a sardinha para o meu lado, que produzo equipamentos justamente para mensuração e agora software para gestão,
Eu acho que partir da premissa do beabá, ou seja, a gente sabe que uma pecuária, vamos falar de pecuária de corte, uma pecuária produtiva, ela tem que ter um animal de boa genética, né? Essa genética, ela precisa se expressar, ou seja, ela precisa interagir com o meio ambiente, então você precisa saber aonde esses animais estão alocados, isso é um outro ponto importante. Não pode faltar comida e não pode faltar sanidade, ou seja, protocolos operacionais de manejo. Isso é o básico, né? Se você está numa atividade extensiva, você tem que cuidar do pasto, ter uma lavoura de pasto, saber colher esse pasto certo, porque tem pecuarista ainda que acha que o pasto alto, lindo, maravilhoso é o suficiente quando você vai ver esse pasto, o animal não está comendo, ele está lindo e não está comendo, ele não sabe por que ele adubou, gastou uma fortuna em adubo e o animal não come. Então, eu parto muito da simplicidade. Agora, não adianta nada você dar o melhor suplemento para esse animal, você adubar esse pasto, você gastar uma fortuna com genética, vai em central de embrião, compra sêmen, etc. Se você não consegue utilizar uma organização mental para processo de tomada de decisão. Porque, vamos lá, eu costumo falar do negócio, uma palavrinha meio chata, mas que ela é simples o conceito dela, que é a heurística. O que é a heurística? É a capacidade que o ser humano tem de pensar através de vieses, que são pensamentos parcialmente verdadeiros. Ora, se um pensamento é parcialmente verdadeiro, ele é parcialmente falso também. E o nosso cérebro humano nos engana através das heurísticas. E ele acaba fazendo com que a gente, por uma série de razões do nosso cérebro, acabe tomando decisões com base em memórias mais recentes, em coisas que mais nos impactaram, em crenças que a gente teve lá no passado, né? Aquilo que está mais disponível na memória nesse momento, né? Então, ele acha muita coisa, ele tem quase certeza, a convicção dele é firmada, só que o nosso cérebro às vezes nos engana. Por quê? Volto a dizer, a gente não consegue processar todas as variáveis ao mesmo tempo. E olha que para você produzir um animal tem variável, hein? Você leva em conta uma genética, você leva em conta o solo, a chuva, o vento, a bromatologia de pasto, o medicamento que você está dando para esse animal, a nutrição que você está dando para esse animal, fora os fatores externos que levam em conta, por exemplo, o quanto que você pagou no teu insumo, quanto que está a arroba desse animal na hora que você for vender, qual que é o ciclo de produtividade. Vai colocando variável aí, para ver quão complexa é essa atividade. Como que você pode fazer isso sozinho? Né? Eu acho que por mais empírico que seja o produtor, por melhor que ele seja empiricamente falando, é impossível ele tomar uma decisão lúcida. A indústria já fez isso no passado para otimizar seus processos, basicamente a indústria automobilística. Daí surgiu o termo indústria 4.0, que acho que é até um pouco do que nós estamos falando de agro 4.0. Poxa, por que é o agro 4.0? É uma cópia da indústria 4.0 que entendeu lá atrás que ele precisava utilizar a digitalização e informações de inteligência artificial para que os processos fossem mais otimizados. Esse termo está sendo emprestado pelo agronegócio e basicamente tem que fazer o que a indústria fez no passado, né? Então, você precisa ter o beabá. Agora, se você não mensurar, e aí, leia-se, nos mais variados níveis de mensuração, desde pesar um animal simplesmente, até você ter um software de inteligência artificial que processa esses dados, sem isso você não vai conseguir fazer com que a pecuária se extrair a rentabilidade que ela pode ser extraída. Nós temos uma crença, só para finalizar, que é possível claramente, com um bom sistema de tomada de decisão e com os insumos e com os equipamentos básicos, você turbinar o seu resultado em até minimamente 10 vezes. E isso a gente leva em consideração não só outros países que fazem isso, como dentro do próprio Brasil, que você tem pecuaristas que produzem R$100 hectare e pecuaristas que produzem 700. Qual a mágica disso? A mágica disso é absolutamente conhecer do seu negócio, enxergar e implementar a tecnologia, mas os protocolos operacionais importantes para que você consiga efetivamente fazer daquilo um negócio. E é isso que a pecuária vai fazer daqui para frente. O cara que não fizer isso, ele vai ter que vender a propriedade dele para alguém que vai comprar e vai fazer, né? E, obviamente, que isso pode se consolidar, está se consolidando, e vai ter muito espaço para ganhar dinheiro com a pecuária. Legal, obrigada, Paulo. Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui a transmissão de mais um webinar.
Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos, dos nossos convidados, do Paulo, que está aí via câmera conversando com a gente, o Gerson, que está aqui no estúdio, nossa audiência de casa, nossos convidados, nossa plateia aqui diretamente do estúdio. Queria deixar recado também para quem está fazendo algumas perguntinhas, para quem ainda não perguntou, as dúvidas podem ser encaminhadas para a nossa equipe pelo e-mail dúvidas@grupoestudio.com.br. E a gente espera vocês todos amanhã, aqui às 19 horas, então, para falar sobre o fator R. Descubra se você está recolhendo o valor correto na DAS. E uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela participação. Nossos parceiros de negócio agora. Muito obrigado pela presença de todos. Pessoal, só gostaria de encerrar com uma frase de uma pessoa bastante influente no meio do agronegócio, que é o Miguel Cavalcante, da Beef Point, do Agrotalento, que eu verifiquei hoje, estava verificando no meu Instagram e passei pelo feed, e tinha uma frase dele que dizia o seguinte: a tecnologia mais importante de uma fazenda é o colaborador. De nada adianta ter tecnologias avançadas se a tua equipe não é qualificada. Então o gargalo que você vai filtrar se você consegue implementar mudanças é a sua equipe. Então muitas vezes de nada adianta a gente fazer altos investimentos de produção e se o nosso problema está no nosso departamento pessoal. Então a gente tem que fazer uma análise crítica também, é mais um ponto para a gente analisar se a equipe hoje que está comigo dentro do campo, ela é qualificada para dar seguimento nessas tecnologias adotadas. Legal, eu agradeço também, Gerson e Júlia, pelo convite, e especialmente ao Zé Carlos também por poder participar e estar junto com vocês. Agradeço as pessoas que estavam acompanhando a gente, as perguntas que foram feitas, ao presidente Furlan do GPB, que está fazendo um trabalho de transformação da pecuária brasileira, e me coloco à disposição, eu, a Coima e a Bovexo, aí, para responder qualquer dúvida por e-mail que precisarem. É um grande prazer sempre falar com vocês. Legal, obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite.